Fala, beleza? Aqui quem fala é Diego Moreira, aqui do canal Silius Lab. E dando continuidade aqui à nossa série de eletrônica básica, eu vou continuar falando hoje sobre o diodo de silício e o diodo de germânio. E afinal, qual é a diferença entre você utilizar um diodo de silício e um diodo de germânio em sua aplicação? O que é que isso vai influenciar? Então, para começar falando a respeito desses princípios, eu vou começar aqui mostrando para vocês a estrutura de um diodo. Então, o diodo, independente de ele ser de silício ou de germânio, ele tem essa seguinte estrutura, onde ele é formado por uma camada que é o semicondutor do tipo P e a outra parte que é o semicondutor do tipo N, que são formados por meio de um processo de dopagem que eu já expliquei nesse vídeo que está aqui acima. Então, o que acontece? Aqui a gente pode ver que entre o material P e o material tipo N forma-se uma camada, onde a gente chama essa camada de camada de depleção ou barreira de potencial. E a gente sabe que para o silício e para o germânio existem tensões diferentes. Então eu vou colocar aqui, para o silício, essa barreira de potencial que eu vou chamar de VDS, ela é igual a 0,7 volts. Já se eu for analisar para o diodo de germânio, esse valor VDG equivale a 0,3 volts. Então aqui está o primeiro diferencial. Eu tenho tensão de barreira de potencial diferente, dependendo do material com que eu trabalho. Então, na maior parte das aplicações de diodo que você encontra no mercado, você vai encontrar diodo do tipo de silício. Então você tem que considerar sempre que existe uma queda de potencial de 0,7 volts sobre esse diodo. Caso contrário, se você for utilizar um germânio, você vai ter que considerar 0,3. Então essa é a primeira característica quando a gente trabalha com diodo, é saber que quando você altera o tipo de material do diodo que você está trabalhando, vai alterar essa diferença de potencial aqui, essa barreira de potencial no teu semicondutor, no teu diodo. Então, para o silício, essa barreira de potencial que forma aqui quando ele está ligado é de 0,7 volts. Se for para germânio, vou colocar aqui acima, é 0,3 volts de ânodo para cátodo. O segundo ponto é um ponto muito importante chamado de tensão de pico reversa. Afinal, o que é a tensão de pico reversa? A tensão de pico reversa ela é algo muito importante no diodo, que quer dizer o quê? É um pico de tensão, é um volume muito alto de tensão que esse diodo suporta quando ele está polarizado reversamente. Então, como vocês devem lembrar, nas aulas anteriores eu mostrei que um diodo, quando ele é polarizado reversamente, quer dizer o seguinte: eu tenho aqui o meu diodo, então vou desenhar o meu diodo aqui, e eu vou tentar forçar a circular uma corrente nesse sentido, que é a corrente ID. Então, se eu vou forçar uma corrente circular nesse sentido, quer dizer que eu estou tentando polarizá-lo reversamente. Por quê? Porque eu estou colocando um potencial positivo, onde é o cátodo, e no ânodo eu estou colocando negativo. Então, veja que eu estou tentando forçar uma corrente no sentido contrário a esse diodo, ao sentido que ele permite a passagem de corrente. Então eu estou polarizando ele reversamente. Então, à medida que eu dou um pico de corrente muito alto, que é a tensão de pico reversa, ou peak inverse voltage, ele tem um máximo, ele tem uma tensão máxima que ele suporta, seja para silício ou para germânio. E geralmente, quando você trabalha com diodo de silício, esse valor de tensão ele pode estar situado em torno de 1000 volts. Então eu vou colocar aqui 1000 volts. Não quer dizer que todo diodo de silício ele suporte 1000 volts, mas é um valor que está situado nessa faixa. Já quando a gente vai trabalhar para diodos de germânio, esse valor já é um valor bem menor. É um valor na casa de 400 volts. Então observe que aqui eu já tenho um valor menor de tensão de pico reversa, que é para germânio comparado ao de silício. Então que já é um diferencial entre eles dois. Agora, se você for analisar com relação à temperatura em aplicações, existem aplicações que você tem que sempre considerar a temperatura, até porque esse dispositivo eles têm influência da temperatura, que é algo que eu vou trazer nos próximos vídeos. Então, para o diodo de silício, a temperatura de aplicações com que ele pode trabalhar pode chegar no máximo a 200 graus Celsius. Já para o diodo de germânio, ele já opera com um valor bem mais baixo, ele opera a um valor de 100 graus Celsius, ou seja, é um valor muito menor comparado ao diodo de silício. Então vocês podem observar que existem diversas características entre esses dispositivos e que cada um tem suas peculiaridades, ou seja, cada um tem suas diferenças
porque você está variando o tipo de material com que você está trabalhando. Ou seja, um é o silício, outro é o germânio, e à medida que você vai alterando esse tipo de material, você traz características diferentes. E o que a gente pode dizer aqui é o seguinte, que uma das desvantagens entre o silício e o germânio é o quê? É que o silício ele tem uma barreira de potencial maior. Significa dizer que você precisa de uma tensão maior para garantir que ele ligue. Ou seja, você precisa que o valor de tensão seja maior que 0,7 para que ele entre em condução. Já para o silício não, um valor acima de 0,3 ele já entra no modo de condução, que é o modo ligado. Então essas são as características que eu resolvi diferenciar aqui e colocar aqui para que você compreenda um pouco mais dos conceitos de tensão na barreira de potencial, a tensão de pico reversa, qual é o conceito de tensão de pico reversa. Mais à frente eu vou mostrar alguns datasheets e isso vai ficar ainda mais claro, mas se você tem alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu faço questão de responder, e também falei a respeito da temperatura de aplicações que cada um suporta, seja o silício ou o germânio. Então é isso, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita, clica aqui em se inscrever e deixe seu comentário e aproveita, clica aí e participa do nosso grupo do Telegram para deixar alguma novidade aí no nosso canal do Telegram. Um abraço e até o próximo vídeo, valeu!